Olá, esse é meu segundo vídeo pro canal e eu quero trazer nesse vídeo todas as metas que eu me comprometi a fazer nesses últimos 3 meses do ano. Afinal de contas, temos 3 meses, então dá para sim colocar algumas metas no papel e realmente agir. Então eu separei por categoria, eu fiz uma colinha aqui no meu caderninho e eu separei por categoria as metas que eu quero realizar ainda nesses últimos 3 meses do ano. Sim, estou gravando da minha cama, poucos minutos antes de ir dormir. Hoje é dia 2 de outubro e assim, foi o único momento do dia que sobrou. Hoje eu fiz tanta coisa o dia inteiro que eu não sei como, meu dia parece que tinha 48 horas hoje. Eu acordei muito cedo, fiz um monte de coisa, gravei um monte de conteúdo para minha página do Instagram e do TikTok do Estúdio Movie, que é meu escritório de arquitetura. E resolvi vir gravar esse vídeo para aproveitar o cabelo que tá ajeitadinho, um pouquinho de maquiagem ainda que me resta antes de dormir. Então, assim, a cama tá bagunçada assim. Eu não arrumei a cama hoje, o quarto ficou meio largado assim, porque eu tinha muitas outras coisas para fazer mesmo, outras prioridades. Então, eu não arrumei aqui. Mas mesmo assim, eu resolvi vir gravar aqui. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu separei as metas por categoria. Então, eu comecei na categoria pessoal, que eu quero para mim nesses últimos 3 meses do ano, né? No último trimestre. Bom, eu coloquei caminhar com o Arthur na rua ou fazer exercício em casa. Então, a minha ideia é o quê? Pegar o Arthur, colocar ele no carrinho de bebê e dar um passeio na rua. Eu já fiz isso algumas vezes no mês passado e eu vi que é muito legal. Ele gosta, ele gasta energia, ele vê outras coisas, isso é bom pra ele. E é muito bom pra mim, porque eu não voltei a treinar, não voltei a fazer exercício físico ainda depois que ele nasceu. Na verdade, da metade do primeiro trimestre de gestação, eu já não fiz mais exercício de musculação, né? Eu continuei só fazendo natação. E aí, depois que ele nasceu, eu não voltei ainda para fazer exercício físico, né? Questão de musculação e nem de natação. Então, o que acontece? Eu tô sentindo que eu tô ficando meio cansada demais, sabe, sem energia, sem fôlego, até para subir a escada aqui do prédio. Então eu resolvi fazer isso. Já fiz algumas vezes, é muito legal. Porém, hoje é dia 2 de outubro e eu ainda não fui caminhar. Eu não fui ontem, que foi dia 1º, e eu não fui hoje. E também não fiz exercício em casa. Isso é uma coisa que eu preciso pegar, fazer uma tabelinha ali, uma sequência de exercícios, né? Montar um treininho em casa pra mim, pra que eu consiga fazer. A ideia era acordar sempre às 5 da manhã pra conseguir fazer isso. Eu tô conseguindo acordar às 5 da manhã, mas não tô conseguindo fazer exercício. Esses 2 últimos dias, na verdade, deu chuva, né? Então eu não fui caminhar na rua, mas também não fiz exercício dentro de casa. Eu quero ver se eu consigo, talvez, colocar um yoga ali no meio, alguma coisa assim, mas isso só tá na minha cabeça, não é um plano que eu coloquei aqui, mas eu gosto de fazer em casa. Outra coisa que eu tinha anotado aqui, acordar antes das 5 da manhã. Só que também eu coloquei junto dormir antes das 10 da noite, porque realmente, se eu quero acordar às 5 da manhã, eu tenho que dormir mais cedo. Não tô conseguindo dormir mais cedo, tô dormindo 11 horas, 11 e meia, mas acaba que tô acordando antes das 5 da manhã, porque o Arthur acorda, então eu tô olhando pra lá porque ele tá dormindo no quarto dele e eu tô acompanhando na babá eletrônica, né? Então o Arthur acorda e daí acaba que eu acordo também, porque daí eu vou lá, né, cuido dele, faço mamar dele e tal. E aí, tô conseguindo acordar antes das 5. Beleza, isso tá funcionando. Só o que não tá funcionando é dormir antes das 10. Aí chega esse horário assim, ó. Agora é o quê? 20 para as 10. Eu tô podre. Mas enfim, seguimos. Coloquei praticar ritual matinal de oração e agradecimentos. Eu já fazia isso todos os dias, sentava no sofá, um cafezinho, os meus gatos do lado. Aí fazia esse ritual de manhã, de oração e agradecimentos, depois lia algumas páginas de um livro. Então eu coloquei isso como uma meta para retomar. E retomei, isso estou conseguindo, porque acordo às 5 da manhã, faço todos os cuidados que eu preciso fazer ali com o Arthur.
Aí ele volta a dormir, né? E eu vou pra sala e faço isso. Meus gatinhos lá do meu lado, meu cafezinho. Outra coisa que eu coloquei aqui: eliminar 5 quilos. Eu tô achando uma meta ousada, porque são só 3 meses. E dezembro é o mês que começa a besteirada, né? Da gente comer muito. Então, eu acho que essa meta, assim, tá bem ousada mesmo. Por quê? Eu não tenho nenhuma dieta com nutricionista. Não tenho, não fui nutricionista nada. Eu só vou cuidar com a alimentação mesmo, assim, sabe? A gente já come saudavelmente em casa, salada, proteína, né? Algum tipo de carne e um carboidrato só. A gente não fica misturando muito. Isso é uma coisa que a gente já faz. O que eu não faço hoje em dia, ainda, que a gente fazia antes, né? Antes da gestação, ali, a gente fazia bastante, eu e o Thiago, que era pesar o que a gente ia comer, pesar bem certinho, a quantidade de cada coisa, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato e até a quantidade de legumes a gente acabava pesando, só salada que era bem livre, né? Café da manhã é sempre o mesmo aqui em casa. O Thiago faz ovo antes de sair para trabalhar, que ele monta o sanduíche dele, leva, e aí ele faz sempre um pouco a mais e deixa para mim. Daí eu tomo café, café com leite, ovos, né, mexidos. Às vezes eu como pão, queijo e ovo. Às vezes é só ovo e uma banana, ou ovo e uma panquequinha de banana. Depende muito como tá o meu dia. Hoje eu acordei com muita fome. Às 5 da manhã já, eu acordei com fome. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma panqueca de banana logo depois que eu acordei. E aí ele fez os ovos e eu comi depois um sanduíche com ovo, de tanta fome que eu acordei hoje. Não deveria ter feito isso? Não. Mas eu dei uma maneirada depois, né, nas próximas refeições, né? Principalmente café da tarde e jantar. Almoço até que eu comi o que eu sempre como, que é salada, arroz e carne. Ah, meu, essa meta aqui é uma meta muito, mas muito importante pra mim, que é me livrar das coisas que já não fazem mais sentido na minha vida. Por que que isso é muito importante pra mim? Eu sou uma pessoa muito apegada. Ao mesmo tempo que eu quero ser minimalista e ter só o essencial, eu sou uma pessoa acumuladora, porque eu me apego demais às coisas. Eu posso não estar usando mais, não serve mais pra mim, que seja algo de calçado, roupa, itens de casa, agora tem também as coisas do Arthur. Então, assim, por mais que eu não tô mais usando, não tá mais funcionando pra mim, o que que eu imagino? Ah, eu vou guardar, né? O que que penso na minha cabeça? Não, eu vou guardar. Vai que eu preciso, vai que uma hora eu uso, vai que aquela blusinha lá que não serve mais, eu vou emagrecer e sirvo nela. Vai que aquele vestido lá que não tá servindo agora, quando eu emagrecer eu sirvo, vou querer usar. Eu sou assim, sabe? Eu sou muito apegada a isso. Então, isso é uma coisa que eu já comecei a aplicar. Vou me desfazer de muitas roupas que não servem mais, que não faz mais sentido, vou levar para um brechó para vender. Já fiz doação de muitas roupas também que eu tirei. E assim, além dessas minhas roupas, eu quero fazer um restante todo da casa, sabe? Provavelmente eu tenho maquiagem, cremes e coisas que já estão vencidas, que tem que jogar fora. Provavelmente tem alguma coisa na cozinha também que não serve mais, que eu não utilizo mais. Livros, talvez alguma coisa que eu possa vender, me desfazer, doar. Eu sou uma pessoa que adora fazer artesanato, né? Isso aqui é de crochê. Esse não fui eu que fiz. A parte do crochê foi a minha avó, mas aqui atrás é tecido e isso daqui foi eu que cortei, a minha mãe costurou e tal. Então eu gosto de fazer essas coisas de artesanato. Eu faço macramê, gosto de fazer alguma coisa de crochê, várias coisas. Eu sou meio artesã, assim, meio metida no DIY, né? Então eu tenho muita coisa. Eu tenho linha, eu tenho tecido. Ah, outra coisa que eu gosto de fazer também são roupas. Algumas roupas, como a minha mãe é costureira, eu invento de cortar algumas coisas, né? Talhar peças e a minha mãe costura pra mim. Às vezes não dá certo, às vezes dá, fica legal. Então, assim, eu tenho tecidos, eu tenho várias coisas assim pra ver se eu vou realmente utilizar ou se eu vou me desfazer. E isso é uma coisa que eu preciso muito, porque eu já ouvi muito esse mantra que as pessoas estão falando agora. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, né? Que isso traz energias ruins
para casa. E eu acredito muito nisso, que tudo que está em casa, que está na nossa vida, que está parado, que não faz mais sentido, é uma energia acumulada. E essa energia acumulada vai carregando a gente, vai carregando o nosso ambiente e vai impedindo que coisas novas entrem, porque é como se tivesse cheio já, sabe? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso campo energético, ele tá cheio, tá carregado. Como que vai entrar alguma outra coisa se, tipo, não tem mais espaço, sabe? Então eu quero me livrar dessas coisas para que coisas novas, coisas melhores possam entrar, né? Que a abundância realmente entre na nossa vida, tenha espaço para entrar na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, né? Então por isso que essa é uma meta muito importante para mim e eu já comecei a pôr ela em prática. Vamos lá, seguindo. Agora no campo profissional. Então, no campo profissional, uma das metas, abrir o canal no YouTube. Já fiz isso, já tenho o primeiro vídeo postado. Agora é manter uma frequência. Mais uma meta profissional. Vender 6 consultorias de interiores, isso, né, do meu escritório de arquitetura. Vender 6 consultorias de interiores ou 2 projetos. Por que esse número, né? Do nada? Não, não é do nada. É que é o que eu consigo atender, né? Eu consigo atender 6 consultorias por mês, então poderia vender 6 consultorias agora em outubro, 6 consultorias em novembro. Porém, eu coloquei uma meta só de 6 consultorias daqui para o final do ano. Pode ser que eu ultrapasse isso, tomara que sim, mas eu coloquei essa coisa mais realista, porque como eu tô com vários projetos, eu quero fazer várias coisas, talvez eu não consiga dar tanta atenção assim só para o meu escritório. E essa atenção que eu tenho, a atenção que eu tenho que dar para o meu escritório é o quê? É produção de conteúdo. Muita produção de conteúdo para o TikTok, para o Instagram. Agora eu estou postando no Pinterest também. Estou fazendo status no WhatsApp, estou enviando para grupos que eu faço parte, então estou divulgando mais. Quero também pensar, talvez, em alguma forma de divulgação aqui na minha região, porque eu trabalho muito de forma online e faço divulgação online, né? Aqui na minha região não sou tão conhecida assim. Claro que eu tenho com as pessoas que já trabalharam, né? Já fizeram projetos comigo. Então essas pessoas indicam para outras pessoas. Mas eu queria ficar mais conhecida aqui. Então eu coloquei essa meta de 6 consultorias ou 2 projetos de interiores, porque as 6 consultorias é o que eu consigo dar conta em um mês, mas eu coloquei como se fosse para os 2, porque dezembro eu já não conto mais tanto ali, sabe? Já é mais uma questão de fazer produção de conteúdo para vender para início de ano ali, né? Início do ano que vem. E os 2 projetos é porque é só isso que eu consigo atender mesmo. Como eu trabalho sozinha com serviços terceirizados de freelancers, né? Outros arquitetos e arquitetas que me ajudam, eu não consigo atender muita gente por conta de estar mais dividida no meu trabalho e por ter a demanda com o Arthur agora. Ele ainda não vai pra creche, eu não sei quando eu vou colocar ele na creche, tomara que eu consiga ficar o máximo de tempo possível, sei lá, 2, 3 anos com ele em casa. A minha ideia sempre foi no mínimo 1 ano ficar com ele em casa. A minha mãe me dá um suporte legal, né? Várias tardes ela consegue ficar com ele. Ontem à tarde ela ficou e hoje um pedaço da tarde ela também ficou com ele. Então, assim, tenho esse suporte com a minha mãe, né? A hora que eu preciso sair, se eu preciso atender algum cliente, se eu preciso fazer uma medição, se eu preciso ir num evento, alguma coisa assim também, a minha mãe consegue ficar com ele. E essa semana, ontem e hoje, como eu tô fazendo uma produção de conteúdo mais assim, focada, sabe? Bastante produção de conteúdo para lançar essa questão de consultoria de interiores agora para os últimos meses do ano, então ela também ficou com ele para eu focar e fazer bastante, né? Então é isso, profissional ali, essa questão das vendas. Aí eu coloquei o seguinte, eu trabalho como afiliada digital. Eu ainda não tenho uma produção de conteúdo tão grande como afiliada digital. Tá bem pequena a minha produção de conteúdo, mas é outra coisa que eu quero focar. Então, assim, a minha questão profissional, ela é bem ramificada. Eu tenho várias coisas que eu faço. E então, eu coloquei uma meta de vender 100 produtos, fazer 100 vendas, né? Vender 100 produtos como afiliada digital. Então, eu preciso fazer produção de conteúdo pra estar vendendo isso.
E eu já tenho umas ideias, assim, já esquematizei algumas coisas. Então, eu acredito que vai ser bem possível essa meta e talvez eu ultrapasse. Outra meta profissional é na questão de UGC, que é os vídeos, né? Conteúdo produzido pelo usuário, que são mini reviews, mini vídeos de produtos. Isso é uma coisa que eu também quero fazer, mas eu não comecei ainda. Eu coloquei uma meta de conseguir 2 clientes para conteúdo UGC, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um portfólio ainda, e eu tenho que fazer alguns vídeos, gravar alguns vídeos em casa com produtos que eu já tenho para colocar esses vídeos no meu portfólio e daí começar a ir atrás das marcas, abrir páginas no Insta e no TikTok de achadinhos. Eu sou afiliada na Amazon, na Shopee, na Shein e no Mercado Livre. Por enquanto são esses. E eu tenho outros que é na Lomadi, que daí é mais na área da arquitetura, né? Que eu já sou afiliada há um bom tempo. Que aí, quando eu faço consultorias, eu indico produtos, né? E coloco ali na consultoria uma infinidade de produtos, assim. Mas o que eu uso ali na consultoria, eu indico. E o que eu tiver como afiliada, eu consigo enviar o link para a pessoa estar comprando do meu link, né? Se ela quiser. E eu já ganho uma comissão em relação a isso. Pela venda, né? De afiliada. Tenho afiliação também nas plataformas tipo Hotmart, Kiwify, tem mais algumas que agora não tô lembrando, também tem afiliação ali, mas produto digital, tipo vídeos de mini cursos, de workshop, essas coisas assim, e de e-books, isso eu não sei se eu faria no momento. Eu nem consigo pensar qual tipo de coisa que eu faria, venderia, né? Então, por enquanto, não seria essa a minha ideia, de vender afiliação disso, sabe? De cursos e tal. Seria mais de produtos físicos mesmo. Então, a ideia é tá abrindo essas páginas, né, que eu não fiz ainda, e lançar lá a produção de conteúdo com os itens que eu acho legal, uma curadoria do que eu já utilizei, né, nesses temas, né, não é temas que fala, nessas categorias, que também seria arquitetura, maternidade, autocuidado, livros, essas coisas, casa, decoração e organização, limpeza, tem várias coisas, né, de itens que eu já utilizei e itens que eu já pesquisei muito, já vi muitos comentários, né, muitas avaliações, salvei lá para uma hora comprar, então são coisas que eu gostaria de indicar e faria conteúdo ali nessas páginas para isso, porque eu ainda não tenho, né, um local para chamar as pessoas para os meus links de afiliado, assim, né. Outra coisa que eu pensei também é abrir grupos de achadinhos, grupos no WhatsApp, então formar grupos ali de algumas categorias e ali dentro daí tá chamando quem quiser entrar no grupo, ali dentro tá postando os links, alguma coisa de conteúdo, alguma coisa assim, né, um conteúdo mais curtinho, mais exclusivo. Metas para a parte de conteúdo, né? O que eu quero fazer de conteúdo ali? YouTube, pelo menos 2 vezes por semana. Stories no meu Instagram pessoal, no do escritório e no Instagram de maternidade que eu montei todos os dias. Tô fazendo todos os dias, ontem e hoje fiz, só na página do escritório de arquitetura que eu fiz. No meu pessoal e no de maternidade, não fiz. Instagram, postagens no Instagram e no TikTok, né? Pelo menos 3 vezes por semana. No meu pessoal, no de maternidade e no do escritório. No do escritório eu tô fazendo, obviamente, como eu tô nessa fase de lançar essa questão da consultoria ainda pro final do ano, né? Então eu tô fazendo diariamente. No Pinterest. O Pinterest é um canal legal também para tá postando conteúdo que leve a um afiliado digital, sabe? Que leve a links de compra para afiliado digital. É legal também, mas eu ainda não entendo muito bem como funciona o Pinterest. Eu comecei a colocar agora conteúdos para Studio Movie, sabe?
parecidos com o que eu faço ali pro Insta e pro TikTok, só que um pouquinho mais adaptado pro Pinterest, né? E aí eu coloquei ontem e hoje. Mas no meu pessoal e no de maternidade, eu não fiz nada ainda. Eu tenho que aprender um pouco mais sobre o Pinterest, mas eu coloquei como meta pelo menos 2 vezes por semana. Acho que é uma meta legal, acho que dá pra cumprir. Eu só preciso entender um pouquinho melhor como funciona. Ah, aqui ó, na meta de conteúdo que eu coloquei grupo de links de WhatsApp. Daí eu coloquei para fazer 4 vezes por semana postar links dos produtos que eu estou indicando e 1 vez por semana um conteúdo exclusivo ali para os grupos. Acredito que é uma quantidade legal, assim, que daria. De conteúdo é isso. E aí, relacionamentos. Eu sou uma pessoa que tem poucos amigos. Amigas, né? Eu tenho poucas. Mas eu gosto muito dessas minhas amigas. Eu juro, eu gostaria de vê-las toda semana. Mas assim, a vida de adulto não permite que a gente veja nossos amigos toda semana. Não dá. Senão a gente não consegue fazer mais nada, né? Muitas vezes tem um casal de amigos meus que são de Florianópolis que eu vejo eles 1 vez por ano. E olha lá. Cara, eu vi ano passado a Laís e o Rafa no chá de bebê. Ah, não, foi esse ano. Olha, eu vi o Rafael e a Laís 2 vezes esse ano. Ano passado, talvez eu não tenha visto eles. Eu vi eles no chá de bebê, que eles vieram pra cá, né, pra ver um chá. E aí eu vi eles recentemente também, que eles vieram aqui em casa pra conhecer o Arthur. E eu amo esses dois fofuchos. Eu amo esses dois. São assim, amigos amicíssimos que falam? É, amicíssimos. Mas assim, como a gente mora muito distante, eu não sei falar em quilometragem, mas eu posso pesquisar e deixar aqui. Mas dá umas 2 horas e meia de viagem, sabe? De carro. Então é longe. Eu e o Thiago, a gente tava pensando muito em levar o Arthur pra conhecer a praia. Tem praia aqui do ladinho, 40 minutos. Tem praia, mas a gente queria levar até Floripa para aproveitar e passar um final de semana lá com o Rafa e com a Laís e já, né, levar o Arthur para conhecer a praia. Então, o que eu coloquei aqui? Encontrar alguma amiga 1 vez por mês. E e eu tô aprendendo a fazer novas amizades. Gente, eu tenho 36 anos e eu estou aprendendo a fazer novas amizades agora. Eu me mudei em 2020, final de 2020, eu me mudei para outra cidade, né? E aí eu cheguei lá naquela cidade e eu fiquei assim, caraca, eu não tenho amigos aqui. Eu não tenho amigos aqui, o que que eu vou fazer? Tá, beleza, meus amigos estavam longe, podia conversar no WhatsApp, mas a gente não é muito de conversar no WhatsApp, mas eu pensei, e agora? Adulta? Como é que adulto faz amigos? Aí eu pensei, tá, vou fazer academia aqui, né? Daí talvez na academia conheça alguém. Aí meio que fiquei um pouco amiga da personal, de uma personal, né? Uma instrutora lá da academia, mas assim, a gente se via na academia, conversava um pouco no Insta. E aí eu fiz uma amizade com uma filha da dona de uma floricultura, porque assim, eu sou meio louca de plantas, né? E daí, lá naquele apartamento que eu tava morando, eu queria encher de plantas, então fui na floricultura dela, comprei várias plantas. E aí eu comecei uma amizade com ela, assim, sabe quando o santo bate, assim, ó? A gente simpatizou na hora. E aí, beleza. Quase que eu cheguei lá na floricultura, bateu o santo, que legal foi. Quase que eu peguei e falei assim: quer ser minha amiga? Quer ser minha amiga, por favor? Mas não precisei. A gente conversou, foi conversando, trocou o WhatsApp e assim foi indo. Então fluiu bem, né? Mas meio que isso, assim, sabe? E agora eu tô voltando com essa de fazer amigos. Tem uma amiga minha que eu conheci um pouco melhor, assim, no aniversário de um primo do Thiago, né? E aí continuei a conversa, assim, com ela, e ela é mãe também, a menina dela tem 1 ano já, 1 ano e pouquinho. E aí, assim, vai indo, né? Agora tem uma vizinha aqui do prédio, que foi a vizinha que veio falar comigo. E Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. que isso, celular? Não quero nada.
Beijo, tchau. A Siri se metendo na nossa conversa. Então, ela veio falar comigo, a minha vizinha aqui do prédio. Ela tá grávida também agora. Vai nascer em dezembro. É um menino. Daí eu falei, legal, vai ser amiguinho do Arthur. Ela tem uma menina já. E ela veio falar comigo, ela interfonou aqui em casa, pedindo se eu precisava de ajuda, né, nesse período aqui inicial aí que o Arthur nasceu, nos primeiros meses e tal. E aí a gente foi conversando, trocamos um WhatsApp, fomos conversando, ela já veio aqui em casa, a gente já fez um café, então assim, eu nunca imaginei que sou uma pessoa que não é de fazer amizades, eu nunca fui em um lugar assim, tipo, sei lá, numa balada e fiz amizades. Ou, fui pra um café, pra um restaurante, pra alguma coisa, fiz amizades. Nunca fui assim. Início do ano passado, eu fui pra Expo Revestir, que é uma feira em São Paulo, né, de arquitetura. E aí conheci uma mulher lá que ela foi numa palestra, num workshop comigo. Conheci ela no workshop, e aí fomos conversando e tal. Aí ela falou que ia pra feira também, então a gente foi junto e meio que foi, né, conversando. Mas assim, a amizade, não, conversamos. Só que eu já me senti muito evoluída, porque eu não fazia esse tipo de coisa. Eu não fazia, eu não conversava com ninguém. Eu enfiava a cara no meu celular e, tipo, sabe? Fazer essa viagem sozinha já foi algo muito surreal pra mim, porque eu nunca me imaginei fazendo isso. Enfim, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. Eu admiro muito as pessoas que viajam sozinhas, admiro muito, porque realmente foi muito gostoso, muito legal. E aí, por viajar sozinha, eu realmente me dispus a olhar para o mundo, olhar para as pessoas, não ficar só com a cara no celular, sabe? Me abrir para conversar com as pessoas. Isso eu já tinha, né, conversado e trabalhado em terapia. E na época ela falou: ai, vai em café, vai em restaurante, olha para as pessoas. Mas eu não consegui fazer isso. Então a primeira vez que eu fiz foi em março do ano passado, que eu fui nessa viagem. E aí de lá pra cá eu vim fazendo mais desse tipo de coisa, né? E aí agora eu coloquei como meta encontrar uma amiga, alguma amiga, pelo menos uma vez por mês. E eu espero que seja possível. Agora, uma em outubro, outra em novembro e outra em dezembro. Pelo menos uma. Pode ser repetida também, não tem problema, mas que seja uma vez por mês. Coloquei como meta de relacionamento nutrir o meu casamento. Eu e o Thiago, a gente não é casado ainda, nem no civil, nem no religioso. Acho que o religioso a gente também não vai casar, porque a gente não pratica nenhum tipo de religião. Mas não somos casados no civil. Só que a gente já namora há um bom tempo e já mora junto há um bom tempo. Entre indas e vindas ali, a gente não conta muito as separações, mas a gente já tá junto há um bom tempo. Então, assim, considero casado, casamento. É um ajuntamento, né? Não é uma união das escovinhas, mas eu considero um casamento. Então, coloquei isso, né? Nutrir o relacionamento com momentos só nós dois. Seja um filmezinho, seja uma série, seja um jogo. A gente gosta de fazer jogos de tabuleiro, sabe? Seja dar uma voltinha, enfim. Mês passado a gente foi num casamento, já foi algo legal, que foi só nós dois, que a gente saiu sem o Arthur, que foi um pouco estranho, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso. Aí coloquei também cultivar o contato com a minha família e a família do Thiago. Principalmente pelo Arthur hoje em dia. Porque assim, a gente quer que o Arthur faça parte, né? Que esteja com a família presente. A gente quer, ou melhor, a gente quer que a família esteja presente na vida do Arthur. Que o Arthur conviva com a família sempre que possível. Então eu coloquei isso como meta. Porque eu sou uma pessoa meio afastada, assim, sabe? Eu sou apegada a coisas, memórias e tal, mas eu sou afastada e desapegada de pessoas, de relações. E isso eu tento inverter, né? As coisas têm que ser inversa. A gente tem que se apegar a relações, a pessoas, a gente que a gente ama e desapegar de coisas, né? Experiências tudo bem, memórias tudo bem, agora coisas não, né? A gente não precisa ser apegado a coisas e eu sou assim. E estou trabalhando para ser ao contrário. Então, quero cultivar isso, esse contato, né? Tanto com a família da minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai,
sempre que possível, porque meu pai também mora numa cidade um pouco mais longe. Aí meu sogro, minha sogra, meu cunhado, né? Então, pra estar interagindo, o Arthur está interagindo com ele, está fazendo com eles e está fazendo parte da vida dele, isso, porque é muito bom, sabe? É muito bom pra eles. Eu não tive, desde pequena, assim, eu não tive contato com meus avós paternos, porque, né, não conheci meu pai, até os 16 anos eu não conhecia ele. Não tive muito contato com o meu avô materno, porque ele faleceu, eu tinha uns 9 para 10 anos. Então eu tive contato nesse período ali, mas eu não lembro muita coisa, sabe, do contato que eu tive com ele. E assim, o que eu mais tive contato na minha vida, e ainda é o que eu mais tenho contato, é minha avó materna, né? Tios, pouco também, e o que, né, os tios que eram mais próximos da minha mãe, né, os irmãos da minha mãe, porque meu pai também não conheci. Então, eu sinto que seria legal, seria diferente se eu tivesse tido esse contato, porque eu vejo do Tiago, sabe? O Tiago tem esse contato com os primos, tem esse contato com os tios e tal, dos dois lados da família. E isso é muito legal, sabe? É gostoso, né? A família do Tiago é uma família grande, a minha não é tão grande assim. Então, por isso que eu coloquei de cultivar esse contato com as famílias, sabe? Acho que vai ser muito importante, não só pro Arthur, pra gente também, né? É importante ter esse relacionamento familiar. Bom, era isso. São essas as metas que eu coloquei para esses últimos 3 meses do ano, e obviamente algumas aqui vão continuar pro ano que vem, né? Mas assim, agora o que eu quero fazer, principalmente nas metas pessoal e profissional, é fazer passos, né? Pequenos passos que eu tenho que fazer para conseguir cultivar realmente e cumprir essas metas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito do campo imaginação, assim, sabe? Tipo, sonhos, planos. Tudo na minha mente, né? Tenho vários sonhos e vários planos e várias vontades. Mas a meta mesmo, a questão de realmente pontuar tudo que eu tenho que fazer, eu nunca fui muito de fazer. Eu fazia ali, no comecinho do ano, né? Metas, botava ali no papel, beleza, e daqui a pouco, esqueci todas as metas que eu tinha que fazer. E aí eu via que eu não cumpria nada, nem lembrava mais, tipo, muitas coisas eu nem lembrava mais que eu tinha me comprometido a fazer. E aí isso é muito ruim, sabe, pra gente, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele vai pensando assim, poxa, ela se comprometeu a fazer coisas que ela não conseguiu fazer. Ela não cumpriu as promessas que ela fez para si mesma. Então, ela não é uma pessoa confiável. Então, se ela não é uma pessoa confiável, como que eu vou realmente trazer para a vida dela coisas que necessitam que ela haja, necessitam que ela seja uma pessoa confiável? Não sei se vocês conseguiram entender minha linha de raciocínio. Mas, tipo, meio que se eu mesma não cumpro com as palavras que eu me comprometo, com as coisas que eu me comprometo a fazer, como que que tipo de energia eu vou emanar para o universo para ele me trazer de volta? Eu estou emanando que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não sou uma pessoa de palavra, que eu não sou confiável. Então, o que chega a mim? Chega pessoas não confiáveis? Chega coisas que são simples e fáceis, porque se chegar coisas difíceis eu não vou dar conta, sabe? Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Eu sou uma pessoa que acredita muito em vibrações, né? A gente vibra energias e recebe a mesma energia de volta. Então, se eu vibrar positividade, amor, se eu estiver vibrando e emanando coisas boas, eu vou receber isso de volta, porque a meu ver, né, o universo ele é meio como um espelho, assim, a minha energia ela vai, bate e ela volta igual. Então, se eu pensar coisas boas e eu sentir coisas boas, essas coisas boas vão voltar. Só que nesse caso do que eu tenho mania de fazer, que é não cumprir com a minha própria palavra, eu tô fazendo com que eu entenda que eu não sou uma pessoa que cumpre o que eu falo. Então, se eu não cumpro o que eu falo,
por que que eu vou fazer mais se eu não cumprir? Então fica nesse ciclo, sabe? Tipo, ah, não, eu sei que eu não vou cumprir, então eu nem vou tentar fazer. Isso é meio inconsciente, não existe essa linha de raciocínio, né, na cabeça. Inconscientemente, o meu corpo pensa: se eu já não cumpri tudo aquilo que eu tinha me comprometido a fazer, ah, então não adianta eu me comprometer a mais nada, porque eu não vou cumprir mesmo, sabe? Ai, talvez tenha ficado muito confuso e eu não tenha conseguido me expressar bem. Eu sou realmente uma pessoa que acredita muito em energias, em lei da atração e vibrações e essas coisas. Eu já li livros sobre isso. Eu tenho um livro chamado Quinta Essência, que eu ainda não terminei, porque ele é um livro meio que a gente tem que ler e ir cumprindo tarefas, sabe? Ir cumprindo coisas ali. E eu não terminei ele. Então é uma coisa que também eu quero retomar. Eu não coloquei nada de meta de leitura aqui, porque eu sou uma pessoa que lê. Normalmente eu leio. Atualmente eu tô lendo 60 Dias de Neblina, que é um livro de puerpério que eu ainda não terminei. Muito legal, muito bom mesmo. Eu queria ter começado a ler logo que o Arthur nasceu, ou quem sabe até um pouco antes, mas não consegui. Só que eu tô lendo ele todo dia de manhã, eu leio algumas páginas. Tô lendo um livro que é O Cérebro da Criança, e eu tô lendo O Grande Livro do Bebê, mas é realmente grande o livro, tá? E assim, é um livro meio estranho de ler. Não sei explicar, tá? Não sei explicar. Não é um livro técnico, não é um livro que tem uma leitura pesada, uma escrita antiga, nada. Só é um livro meio estranho de ler. Não sei explicar por quê. E tem algum outro livro que eu estou lendo? Não, no momento são esses. Mas tem vários livros que estão na fila para eu ler. Porque eu sou aquela pessoa que, ai, olha só que legal esse livro, meu, olha só que legal esse livro. Vou botando no carrinho, quando eu vejo, eu já comprei 5, 10 livros de uma vez só e eles vão ficando lá na prateleira me esperando para ler. Ai, ai. Mas fica lá, uma hora eu vou ler, uma hora eu vou ler, eu já li bastante. Eu gosto bastante de ler. Quando eu fico um tempo sem ler, eu até me sinto mal, sabe? Tipo, parece que tá faltando alguma coisa, assim. Porque eu até comprei alguns livros virtuais, né, no Kindle, porque eu tenho um aplicativo do Kindle no celular, mas eu não gosto muito, assim, de pegar o celular para ler, não sou muito fã. Eu prefiro ler livros físicos mesmo. Talvez se eu tivesse o Kindlezinho, né, que tem aquela luminosidade própria para isso e tal, talvez se eu tivesse isso, eu leria mais, eu acredito. Eu lia no tablet, né, antes quando eu lia esses livros do Kindle, eu lia no tablet. Mas faz tempo que eu nem pego meu tablet na mão e inclusive eu travei ele porque eu digitei senha errada. E, enfim, deu uma coisa lá, eu tenho que resetar, que fala, né? Restaurar. E eu ainda não consegui fazer isso. Então, eu acho que se eu tivesse o Kindle, o aparelho do Kindle, eu leria mais, porque daí ele tem a luminosidade própria para isso, né? E ainda é prático, porque eu posso colocar vários livros ali dentro e carregar para onde eu for. Então, isso é uma coisa que seria prática, verdade, porque muitas vezes eu não carrego o livro quando eu saio, porque é ruim, né? É pesado, mais uma coisa para carregar e tal. Enfim, ler no celular não é muito a minha praia. E eu gosto de colocar a leitura nos momentos em que eu percebo que eu estou um pouco com tédio e eu quero mexer nas redes sociais. Eu tenho tentado não mexer tanto nas redes sociais para ficar ali navegando, vendo besteira, né? Uma rede social que eu amo muito acompanhar e que essa sim eu acompanho bastante é o YouTube, né? Eu tô ali trabalhando, coloco ali o celularzinho com o vídeo, vai rodando, eu vou escutando, às vezes até um podcast, videocast, né? Que daí é do YouTube, e vou estudando através disso. Mas as outras redes sociais eu tô tentando apenas entrar, dar uma olhadinha rápida ali, para o algoritmo entender que eu estou, né, no aplicativo e postar meus conteúdos e azar. Porque senão dá para perder muito tempo em redes sociais. Muito. Bom, é isso. O vídeo era esse. Eu acho que ficou longuíssimo, mas eu consegui falar tudo que eu queria falar. E tô bem feliz porque ficou bem dinâmico, assim, sabe? Eu consegui conversar realmente sobre o que eu queria conversar.
E aí, então, se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo fez algum sentido pra vocês, se você se sentiu a fim de se comprometer com algumas metas para esse último trimestre do ano, vamos junto, se comprometa, bota a sua listinha ali, faça uma lista atingível para que você consiga, né, uma coisa mais realista, para que realmente você consiga, seja um pouquinho ousada ali, claro também, porque a gente não pode ficar assim na linha muito mediana ou abaixo, né? E se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo e não deixa de seguir que fala, se inscrever, não deixa de se inscrever no canal. Meu Deus, que principiante, né? Não deixa de se inscrever no canal que eu vou ficar muito feliz. E se você sentir que deve comentar alguma coisa aqui, se você quiser me falar algo, se você acha que eu devo melhorar algo nos meus vídeos, né? Eu sei que é só o segundo, mas se você acha que eu devo melhorar algo, comenta aqui embaixo também que eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback. Feedback é uma palavra tipo, ai, sei lá, feedback, brainstorm. Essas palavras em inglês me deixam um pouco agoniada. Startup. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.